O ativismo é o seguinte, quer dizer, basicamente você tem um sistema em que o eleitor elege o parlamento, o presidente da república, enfim, depende do regime. Esse sistema político produz a lei e os juízes são vinculados ao texto da lei. Quando os juízes começam a fazer uma interpretação muito aberta, muito solta da lei, né, é isso que a gente chama de ativismo, quer dizer, o juiz, de certa forma, substitui o legislador e, portanto, substitui o povo, as escolhas populares. Mas eu falava desse conselho porque não é que esse conselho, basicamente, ele criou vícios novos. Não é? Nós temos os velhos vícios do Estado brasileiro, clientelismo, patrimonialismo, tudo aquilo que a gente sabe. Mas, por exemplo, ele criou um fenômeno novo, não é? Um dano novo, e organizou isso, que é essa sindicalização da magistratura. Nós não tínhamos isso no Brasil. O juiz brasileiro não sofria com isso. Hoje você percebe todo dia, essas associações de juízes viraram verdadeiros sindicatos. Elas expedem notinha sobre a guerra do Iraque, sobre o que o parlamento faz, sobre o que o presidente falou. E elas não têm autorização nenhuma nossa, nenhum de nós nunca autorizou. Quer dizer, isso é o que eu chamo aí o sindicalismo de toga e de beca, em algumas medidas que eles tomaram, até muito ousadas, né, e contando com alguns equívocos da classe política. O PT, por exemplo, cometeu o erro, quando ganhou a presidência da República, de aceitar aquela lista tríplice para o Procurador-Geral da República. Aquilo foi muito grave, porque quem elege o Procurador-Geral da República, como os ministros do Supremo e outros cargos fundamentais da República, é o povo, está na Constituição. Quer dizer, o próprio presidente da República ele não pode criar novas exigências, além daquelas que estão na Constituição. Essa Associação Nacional dos Procuradores da República convenceu o presidente Lula e o PT, lamentavelmente. Agora, passados tantos anos, eles já sabem que isso foi um erro, né? mas demoramos muitos anos e isso teve consequências gravíssimas para o Brasil. Aqui o presidente não podia escolher direto o Procurador-Geral da República, que essa Associação Nacional dos Procuradores da República ia fazer uma tal de lista tríplice, curiosamente era uma lista tríplice soviética, porque era a lista tríplice, mas eles diziam ao presidente, só pode escolher o primeiro da lista tríplice. Era uma lista de eleição de partido comunista, né? Só faltava ser aprovado com 105% também. E nós nos sujeitamos a isso. O resultado disso, nós vimos, né? O último Procurador-Geral da República teve 2 procuradores da República presos dentro da Procuradoria-Geral da República. Isso está muito ligado a todas essas escolhas. Né? Quer dizer, o Procurador-Geral da República, nós confiamos que o presidente da República, seja ele qual for, né, elege alguém com experiência, alguém que vai tratar dos assuntos que estão lá vinculados ao cargo. Né? Quando você elege lá alguém que você, para ser eleito Procurador-Geral da República, passou a precisar do voto do menino que entrou ontem no Ministério Público Federal. Que tipo de promessa que você tinha que fazer para ser eleito Procurador-Geral da República? Não pelos 50 milhões de brasileiros. O presidente Lula teve 50 milhões de votos. Isso foi deixado de lado. Isso você teve que começar a negociar com essa burocracia de Estado. E qual é o efeito disso? Você cria facções dentro das instituições, que é o que vocês, como jornalistas, estão vendo o tempo todo aí. Essas facções viram quase que partidos políticos. Agora, quando você deixa na Procuradoria-Geral da República, no Poder Judiciário, nas Forças Armadas, como nós tivemos na década de 60, você cria facções internas, os perigos são imensos, porque nós somamos as proteções que nós temos e devemos ter mesmo. Por exemplo, o juiz deve ter muitas proteções para julgar processos. Quando eu somo essas proteções que eu tenho e posso exercer política contra a classe política e eles não têm as proteções que eu tenho, é isso que você viu. Você me perguntou. Quer dizer, os juízes parlamentam. Por que os juízes estão toda hora parlamentando? Porque a classe política está toda sufocada. Ela não pode parlamentar. Quantos deputados, senadores, você antigamente ligava o rádio, a TV, estava lá o Ulisses, estavam os grandes parlamentares do Brasil. A nossa classe política não debate mais. Todo dia você acorda e tem aí os sindicalistas de toga, os sindicalistas de beca, e isso que eu chamo a nova elite judiciária, né? Que é uma elite
sobre o Poder Judiciário também, não é só sobre, não é sobre o Poder Legislativo. Né? Essa nova elite judiciária ela tem um poder de intimidação, que a gente chama sociologicamente intimidação difusa. Né? O Conselho Nacional de Justiça, quando começou, né, criou procedimentos aí, nós tivemos gente que ia para a televisão e falava os bandidos de toga. Você não sabia se o bandido era eu, se era o outro juiz. Só que repetido isso, 1 dia, 2 dias, 30 dias, 40 dias, você criou um terror na magistratura. Eu fui corregedor do maior tribunal federal do país nessa época. Mas eu vi o que aconteceu e o perigo que isso foi. Eu tive juiz de 60 e tantos anos me ligando para a corregedoria, representado com palavras de baixo calão, porque o sujeito via aquilo na televisão, bandido de toga, bandido de toga, bandido de toga. Ele, quando o processo dele estava atrasado, ele dizia, olha, o juiz fulano de tal é um corrupto, safado, sem vergonha, escrevia isso. Eu tive juiz com mais de 60 anos, da maior honradez, produtivo, gente da maior seriedade, que me ligou chorando, porque eu indeferia isso. Eu avisei Brasília que não compactuaria com essa intimidação da magistratura e não compactuei. Eu avisei Brasília que eu faria exatamente o contrário, que eu elogiaria todos os juízes servidores que merecem mesmo ser elogiados, que é gente muito séria e trabalhadora. Agora, se eu pegasse um juiz desonesto, eu não ia para a televisão e nem ia publicar o nome dele, mas eu ia fazer o possível para botar na rua. Infelizmente, na minha gestão teve um caso e ninguém nem sabe que ele foi para a rua, mas foi.